Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas, assim como todas as atividades da academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, têm um objetivo, têm um foco de fomentar o empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Quando eu falo questão verdadeira, muitos vão ligar à religião, e não é religião, mas não é o que eu quero discorrer nessa mini aula. As mini-aulas têm o objetivo, então, de fomentar, e a forma que nós fazemos, além de todo dia levar ao ar uma gravação de 10 minutos às 4 horas da tarde, no nosso canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, nós também nos dispomos. Veja na descrição do vídeo, o primeiro link tem o grupo do WhatsApp, o link para o grupo do WhatsApp, onde você pode estar marcando uma reunião comigo e nós nos aprofundando em cada um desses temas. Também o workshop, ele vai de segunda a sexta, mas nós estamos, quem não pode, por alguma razão, de segunda a sexta, abrindo concessão de fazê-los também nos sábados, né? Então, a gente se inscreva, converse pelo grupo do WhatsApp e a gente se aprofunda no tema que você quiser dentro do âmbito da Academia Dynamis. A gente vai falar um pouquinho de ensaios, né? Os ensaios de laboratório é a mecânica dos solos experimental. Mecânica dos solos são os princípios físicos do uso do solo para se entender o mecanismo de comportamento destes. Há problemas de engenharia civil, como recalques, como resistência dos solos e também permeabilidade dos solos, erosão, né? Ou seja, o que os solos, como eles vão se comportar, né? E a mecânica dos solos experimental é quando a gente leva, então, essas amostras de solo coletadas de diversas formas possíveis para o laboratório, onde que a gente vai, então, observar através de equipamentos já conhecidos há muito tempo, de livros de mecânica dos solos, enfim, do ser humano, os equipamentos de ensaios de limites, teor de umidade, estufa, uma série de equipamentos que a gente pode ver nos nossos cursos e também no Google, né? Quando se fala em ensaios de laboratório, que também são apresentados lá nas escolas de engenharia, né? E aqui está uma foto, né, de uma preparação de amostra. No caso, o solo foi preparado, ele foi destorroado, foi seco e ele está sendo umedecido para que a gente possa, então, tá fazendo ensaio de compactação. O ensaio de compactação, ele tem o objetivo de simular amanhã o aterro propriamente dito. Então, quando você faz um aterro, você pretende fazer uma obra de um aterro, antes de fazer a obra propriamente dita, você faz no laboratório uma simulação do que seria essa obra. É o ensaio de compactação, a gente chama de compactação, por exemplo, prócto normal, mas tem um prócto intermediário e tem um prócto modificado, que vão indicar camada para projetos de pavimento, ou seja, eu simulo no laboratório a compactação para então imaginar como vai ser a obra quando ela for feita e aí ver hoje no laboratório qual vai ser o comportamento da obra oportunamente. É isso, essa é a ideia. Aqui está então os cilindros, os soquetes, são todos normalizados já há cerca de 50 anos e devem ser utilizados esses equipamentos normalizados, né, para fazer os ensaios. Aqui está o resultado à esquerda está lá o conjunto, né, o cilindro de Proctor, o soquete, o homem então utilizando o soquete, né. Aqui tem um laboratório de campo, isso pode ser feito em campo, no caso do controle tecnológico. Aqui o gráfico básico para esse ensaio, onde eu tenho a massa específica seca aparente, é o peso seco
daquele material que foi compactado aqui, e aqui eu tenho a umidade que eu coloquei, né? Essa umidade que eu coloquei aqui, que eu impus ao colocar aqui a partir da umidade que estava o solo depois de secar o ar. Enfim, o ensaio de Proctor, assim como todos os outros, são normalizados, não só pelas normas brasileiras, como internacionais. E aí, então você faz esse ensaio, nós temos aqui um primeiro ponto, com uma umidade baixa, e à medida que você vai pondo mais umidade e compactando, você vai conseguindo um peso específico maior. E com isso, a gente imagina que nós teremos um aumento de resistência, porque nós aproximamos os grãos e, ao aproximar os grãos, a gente aumenta a resistência daquele solo. Mas se a gente colocar, então, um pouco mais de água, a gente aumenta ainda mais essa aproximação entre os grãos. Então a gente fala assim, pô, então o solo ficou mais resistente ainda do que ele era quando compactado essa umidade, ele veio aumentando a resistência até chegar aqui. Então vamos pôr mais água. Opa, quando põe mais água, então tem um ponto de inflexão. Essa curva então, ela sobe e depois ela dá um ponto de inflexão e ela desce. Se eu precisar mais água, vocês vão ver que caiu. Então nós temos aqui uma parábola que a gente fala em matemática, quer dizer, uma curva de expressão matemática conhecida na matemática, e que mostra então que o solo, ele, ao aumentar a umidade, ele vai até um ponto ótimo em termos de umidade, que a gente fala umidade ótima, onde ele vai ter então o seu peso específico máximo, né? Então esse ponto de umidade ótima e o peso específico máximo. Então, dependendo do tipo de solo, nós temos números de umidade ótima e peso específico característicos, né? Se eles são mais arenosos, mais siltosos ou argilosos, nós vamos ter comportamentos díspares em termos da região que está esse valor de umidade ótima e o peso específico seco máximo, tá? E isso, então, caracteriza, primeiro, o tipo de solo que a gente tem, siltoso, argiloso, e dá um indicativo da sua resistência. Mas eu queria chamar a atenção para esse trabalho, né, onde que é uma representação esquemática da estrutura do solo. Então agora nós já estamos falando, não só pensando em densidade, mas a estrutura do solo. Então veja que a estrutura do solo, aqui no ramo seco porque a umidade ótima está aqui no meio, então aqui é o seco. E aqui está em torno da ótima para esse solo, e aqui está do lado úmida. Então está escrito aqui, peso específico seco, umidade, e está escrito aqui, alta energia de compactação e baixa energia de compactação. Na alta e na baixa energia de compactação, nós temos esses pontos A, B, C, E, D, E, onde que mostra que no ramo seco o solo tem uma estrutura floculada e aqui no ramo úmido ele tem uma estrutura chamada dispersa. Ou seja, o comportamento dele aqui é totalmente diferente dele aqui. E por que eu estou falando isso? Porque o homem que não tem esse conhecimento, não teve essa informação, ele vai ver um aterro e vai achar que o aterro não dá para ver isso, porque isso aqui é uma visão microscópica do como ficaram dispostos os grãos. Então, além de você não saber, quando você vê um solo, um aterro, se você está desse lado ou está desse lado, se está desse lado, está desse lado, está aqui, está ali, você não tem ideia de resistência, de comportamento. Então, há necessidade dos ensaios de laboratório para exatamente comprovar isso. Teria muito mais que falar sobre isso. Pesquise no Google, né? Ensaio de Proctor normal, compactação. Tem muita matéria ali, mas eu estou disponível. Então, como já falei, todos os dias, de segunda a sábado, né? Às 16 horas, fazendo um pré-agendamento lá no grupo do WhatsApp, que é o primeiro link da descrição do vídeo. E veja as outras atividades da academia e vem participar da academia, treinar para o empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeira e produtivista.
Senhores, o projeto é pioneiro, é inusitado, é único, e o que a gente quer aqui fazer, dando glória a Deus, isso não é religião, mas mostrar a oportunidade de trabalho para a gente poder empreender no plano horizontal e, sobretudo, empreender o desenvolvimento de Cristo em cada um de nós, sendo um cristão verdadeiro, ou seja, tendo uma relação com o Espírito Santo. Isso não é religião. Vem trabalhar conosco e a gente conversa mais, e eu mostro todas as provas, vamos dizer assim, que a gente pode chamar, a partir da Bíblia, e livros técnicos também, do que a gente está falando aqui, para você se desenvolver, tanto no plano horizontal como no plano vertical. Até a próxima mini aula, obrigado.